Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 153 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a Adriana e nós temos o privilégio inenarrável de receber quem aqui hoje, Dri? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o pastor Ari Veloso. Seja bem-vindo, pastor Ari Veloso, mais uma vez ao nosso podcast. Contente estar aqui com vocês e poder bater esse papo. E nós estamos no podcast Cepal e o podcast Cepal está chegando no número 20. E a gente está trazendo o Ari aqui para falar de sua especialidade: plantação de igrejas. Se tem quem conhece plantação de igrejas nesse Brasil, é Ari Veloso. É uma matéria que eu gosto muito e está muito séria no meu coração, porque eu vejo a grande necessidade. Eu creio naquela frase que Bill Hybels sempre fala, que a igreja é a esperança do mundo, e eu concordo 100%. Vamos conhecer um pouquinho da sua história antes. Você foi para os Estados Unidos numa época da vida, foi isso? Casou-se por lá? Certo. Não, eu... Mineiro de Minas Gerais, com muito orgulho, torcedor do Palmeiras, que é importante isso, que seja tem que deixar dito. Sempre bem ressaltado. Aos 27 anos vim para São Paulo, 1960 vim para São Paulo para estudar na faculdade teológica e também estudar na PUC, fazer letras lá. Depois eu fui para os Estados Unidos e fiquei 5 anos quase lá. Voltei solteirinho da Silva, 32 anos de idade, desesperado para casar. Mas as garotas olhavam para minha cara e desistiam logo. Segundo, eu ia ser pastor, elas não queriam casar com o pastor. Nos Estados Unidos, esses 5 anos, você foi para estudar e... Eu fui fazer o mestrado no seminário de Dallas. Tá. E lá eu fiquei aquele tempo. Não namorei, porque eu tinha medo de casar com uma americana. E por ironia da vida, vim ao Brasil para encontrar uma americana bonita. Aqui no Brasil? É mesmo? A Carolina tinha vindo para tocar piano para o grupo de Vencedores por Cristo. Olha só, não sabia. Que o Jaime Camp tinha formado, e eu fiz parte da primeira equipe de Vencedores por Cristo. Depois, na segunda, eu tinha ido para os Estados Unidos e lá eu não conhecia a Carolina ainda, mas eu conheci o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, e olhei para a velha mãe dela, falei, vamos ver, quando a Carolina ficar velha, como é que ela vai ser? Mineira desconfiado. Desde o começo. Mineiro não é bobo, não. Já olha pro futuro. Ele olha lá no futuro. E eu gostei do que eu vi. E falei com ela, olha, eu sou muito acanhado, mas quando chegar no Brasil, eu vou namorar sua filha, viu? Assim, aí... Sem conhecer? Já profetizou? Não, eu vi uma fotografia. Eu vi aquela linda garota lá e tá escrito, ore pela Carolina, porque ela tá no Brasil. Eu falei, então vou orar. E o resultado é que 41 anos já estamos casados. Poxa, que legal. E tem filhos, né? Sim, um casal, Ricardo Veloso e Rosali. Aí então, continuando na história, você fez parte da implantação da Cepal no Brasil. Não. Sabe tudo sobre o Ari. Primeira equipe, alguma coisa assim, eu sei que você tá na história, Ari. A primeira equipe veio para o Brasil e ela só durou 4 anos e todo mundo voltou para os Estados Unidos. Certo. Então veio um indivíduo chamado Hans Wilhelm para reformar a equipe ou formar uma nova equipe. E foi aí que veio então Paul Landry, Bill Kais, Larry Kais, John Quam, Jim Camp. O Jim Camp chegou 3 meses antes que eu chegasse. Então eu cheguei em 67, eu já estou com a Cepal há 43 anos. Mas foi bem 44. No comecinho. Só para não errar tanto, foi bem no comecinho. E você estava dizendo, entrando já no tema, que inicialmente a Cepal proibia seus missionários implantarem igreja, porque o objetivo era diferente desse, né? A Cepal não permitia que missionário plantasse igreja. Tive que esperar então 10 anos para Deus mudar o coração da Cepal, até que
eles autorizaram. E foi um período muito bom, porque eu tinha idade, mas não tinha maturidade, e então eu recebi a bênção de começar uma igreja. Já estava com 42 anos quando eu comecei a congregação da Igreja Batista do Morumbi. Caramba, com 42 anos você começou a implantar a igreja do Morumbi? Olha só, eu com 30 achando que já fiz de tudo na vida. Isso é um bom referencial para quem está nos ouvindo, porque tem gente que acha que, eu tô muito velho para fazer isso. Não, que 42 anos é velho, vamos deixar claro que não. Mas tem muita gente que acha que já não tenho tempo mais para fazer isso, fazer aquilo outro. Mas agora aos 72, eu tô com 76 agora, mas aos 72 eu tô começando a Igreja Batista Catuaí, em Londrina. Só para entender o panorama, começou a Igreja Batista no Morumbi em que ano? Começamos o estudo bíblico em 1978, 79. Ela foi organizada em 1980. Dr. Shed foi o pregador e ela iniciou com 54 membros. Olha que legal. Para quem não conhece, a Igreja Batista do Morumbi está num bairro bem classe média em São Paulo, né? Classe média alta, inclusive. E hoje é uma igreja grande, referência lá no bairro, bem conhecida, né? E depois eu sei que o senhor também foi para Campinas e começou a Igreja Batista Cidade Universitária. Essa eu acertei ou não? Não. Estão me dando informações erradas. Minhas fontes estão corruptas. O que aconteceu é que a gente queria formar uma equipe boa, então eu fui recrutando gente que era igual ou melhor do que eu. Porque se você quer formar uma equipe, não forma com um grupo de yes men, camarada que concordam com tudo que você fala, mas eu trouxe para a equipe o Paulo Moreira, Guilherme Kerr, e Luizite, Fernando Leite, a Ivailton. Então era um grupo muito bom. Aconteceu que um homem de negócios, um empresário, se converteu lá no Morumbi e por 3 anos ele ficou firme, crescendo, e aí a companhia o mandou para Campinas. Lá em Campinas, então eu falei com ele, vai, compra ou aluga uma casa que tem uma sala boa e vamos começar um pequeno grupo, para esse pequeno grupo mais tarde se tornar uma igreja. Ele foi, começou, aí depois de algum tempo, com 106 membros, foi organizada. Hoje a igreja tem mais de 1.000 e eu peguei uma pessoa da equipe, o Fernando Leite, e ele é o pastor lá até hoje, fazendo um bom trabalho. É filha do Morumbi, né? Mas não foi necessariamente diretamente o senhor que estabeleceu lá, né? Antes desta igreja, a Batista Cidade Universitária em Campinas, nós começamos um pequeno grupo lá no ABC, aí depois foi crescendo, nós alugamos o Hotel Panorama e ali o grupo foi crescendo e resolvemos começar a igreja, e eu dei escolha para quem quisesse continuar no Morumbi, continuaria, porque tinha muitas pessoas de lá do ABC que vinham ao Morumbi e muitas pessoas que nós ganhamos durante aquele período de congregação, e aí foi organizada então a Igreja Batista da Borda do Campo. O quê? Eu não acredito que você trabalhou na fundação da minha igreja. Olha, estou chocada. Amor, você não dá uma dentro, né? Essa eu sabia, mas se eu falasse, ele ia falar, não. E aquela igreja tinha tudo para deslanchar e crescer, porque ela foi organizada com 269 membros para começar. Legal. E a gente vendo, assim, essas igrejas, Igreja Batista do Morumbi, Cidade Universitária, Borda do Campo, lá em Londrina a gente ainda não conhece, mas são igrejas estabelecidas em bairros de classe média. Eu sei que o senhor tem uma teoria bem polêmica com relação a isso. Não é polêmica não, é que Deus chama pessoas para vários trabalhos, né? Ele chama pessoas para trabalhar, por exemplo, numa creche, você vê que o indivíduo tem aquele dom, chama outros para ter um trabalho social com a classe menos favorecida, em favelas e outros lugares, e eles trabalham como nós temos lá no Morumbi, o pastor Marcelo, e o trabalho desenvolve. E chama outros para pensar, e eu aproveito essa oportunidade para desafiar a quem estiver me ouvindo, para pensar um pouco na sua cidade, na classe média, média alta, porque às vezes
são homens e mulheres que têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas o que o dinheiro não compra é o que eles precisam. Eles precisam de Jesus Cristo. Então é extremamente importante. Agora, há de ter um perfil um pouquinho diferente para trabalhar com esse povo. Sim. Um deles é não ser faminto por dinheiro. Sim. Porque eles logo desconfiam se você está atrás deles pelo que eles são como pessoa ou se você está atrás dele pelo dinheiro e a fama que tem. Até trabalhar com classe média é até complicado para as pessoas, os outros cristãos que olham para quem está trabalhando, porque muitos deles vão pensar que é por interesse, né? Exato. O senhor sofreu preconceito com isso? Eu sei que eu fui criticado por pessoas, mas o problema não é o que os homens pensam, é o que Deus pensa de você. Ele sabe o que está no seu coração, as suas intenções, se é realmente tirar fotografia ao lado do rico ou aparecer ao lado Aparecer de nas pessoas colunas importantes. sociais. Mas não sendo isso, Deus vê e Deus honra. Então é possível trabalhar e é um grupo que tem uma vantagem. Quando você alcança, ele tem empregado, ele tem empregadas, ele tem pessoas. Então, há um impacto maior na sociedade por causa disso. Mas essa é uma estratégia que você utilizou e que a gente viu que deu certo, mas não é uma estratégia que você prega para as pessoas, no caso de implantação de igreja. Prego. Você orienta para que eles comecem assim. Sim, eu oriento para que comecem assim, se a pessoa tem a habilidade, né? Por outro lado, eu conversando com o pastor, ele quer trabalhar com classe média e tudo, mas eu vejo que o vocabulário dele é pobre, que a linguagem dele, ele não tem formação teológica, ele não tem uma cultura, então eu falo com ele, olha, o trabalho bom para você seria você ir para aquela cidade menor ali, começar um trabalho ali, etc, etc. E como seria assim, para uma pessoa que gostaria de começar um trabalho, fazer uma implantação? Você veria a cultura dele, a educação dele, e aí falaria para ele, indicaria qual o local, tá? Igual nesse caso desse pastor. Daí falaria para ele uma cidade pequena. E aí, vai chegar numa cidade pequena, vai alugar uma casa e como começar? Aí ele pode começar da mesma maneira. Primeiro, ele começa um estudo bíblico com pessoas que ele vai fazendo amizade, seja o padeiro, seja o homem do açougue, seja o homem ali. Agora, em todo lugar tem uma pequena classe média que às vezes não requer uma cultura muito alta ou uma pessoa assim extremamente preparada. Agora, tem que lembrar que a obra é de Deus e Ele abre portas de maneira... Por exemplo, eu uma vez comecei a orar por um homem que era extremamente rico. Eu nem sabia que ele era rico, mas eu via a fotografia e um artigo no jornal e eu comecei a orar por ele. Aí descobri que era um dos homens mais ricos. 6 meses depois, a esposa estava no meu escritório e 1 ano depois eu estava no apartamento dele falando de Cristo e tomando um cafezinho com ele. E Deus abriu as portas e o senhor aproveitou a oportunidade, né? Porque tem muitas vezes a gente ora por portas abertas, elas se abrem e a gente não entra, né? Exatamente. Essa questão da classe média, eu falo que é polêmica porque envolve dinheiro, né? Quando a gente fala de dinheiro... O senhor acha errado afirmar que uma das vantagens de começar um trabalho com a classe média é que assim que os primeiros se converterem, a gente já tem dinheiro para investir mais no trabalho? É pecado falar isso? Não é, não. Eu creio que isso é o resultado. Se você não está atrás disso só, mas está atrás dele como pessoa, como uma alma que precisa de Jesus Cristo. Então, por exemplo, você começa a olhar no livro de Atos, quem foi o primeiro indivíduo que Paulo levou a Cristo? Foi o procônsul de Roma. Nada mal para começar. Você acha que ele foi estratégico? Ele pensou nisso chegando no procônsul? Eu vou conseguir. Eu creio que sim, porque é tanto que Gálatas 2:10, Pedro, Tiago e João vêm para conversar com Paulo e diz: Paulo, olha, até agora a gente olhou, a sua doutrina está correta, mas a gente tem algumas recomendações para você. E uma delas é que você não esqueça dos pobres. Gálatas capítulo 2, versículo 10. E Paulo no versículo 10 diz: o que eu procurei com diligência fazer.
Quer dizer, já pensou em escrever uma carta dessa para Madre Teresa, dizendo: Madre Teresa, não esqueça dos pobres. Você não faria isso. Então é por quê? Porque o Paulo, sendo estrategista, ele correu para cidades como Corinto, como a cidade de Éfeso, onde a cultura estava, onde a classe média estava. Lugares estratégicos, né? Você pensar na Grécia na época, era de onde saía, né, a cultura para vários outros lugares, né? Então, com isso ia o cristianismo junto. Porque você alcançando as pessoas de classe média, geralmente você consegue liderança, recursos, porque você quer fazer um trabalho, por exemplo, com a classe menos favorecida. Mas, muitas vezes a igreja não tem os recursos necessários. E, trabalhando com a classe média, os recursos vêm. Você pode, como nós fizemos e temos feito, por exemplo, em Londrina, logo que nós chegamos, começamos um trabalho tentando alcançar executivos e pessoas assim, e ao mesmo tempo um trabalho numa favela de Londrina chamada João Turquino, e lá nós já compramos uma casa, já tem pessoas que trabalham. Uma coisa que tem que ficar claro é que Deus odeia quando nós propositalmente esquecemos do pobre. Ele fala constantemente, ou se você tem aquele nariz empinado, que você é o tal. Não, Deus quer, ele diz lá: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem ponham sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. Segundo Timóteo, capítulo, eu creio que é 4, versículo 17. Então, é extremamente importante, não podemos esquecer do pobre, mas ao mesmo tempo, para podermos ter recursos e irmos trabalhar com o pobre, nós precisamos de recurso financeiro, que a classe média muitas vezes pode providenciar. Muito interessante e bem, assim, eu acredito que é até revolucionário. Apesar de eu já fazer isso há 40 anos, eu acho que ainda é uma ideia revolucionária para muita gente, né? Mas a pessoa tem que estar preparado para isso, não é só querer, né? Tem que ter o chamado de Deus, toda a preparação para fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo negativo. Chapecó, uma cidade de Santa Catarina, a nossa junta de missões lá, Convenção Batista, e eu estou falando isso que eu já falei em outras reuniões da convenção mesmo, eles enviaram um missionário para lá para plantar uma igreja com 3 salários mínimos. O coitado, e eu fiz entrevista com ele e tudo, ele começou, alugou uma casa na Coab de 40 metros quadrados. E aí começou um trabalho. Como vai receber gente em casa, para começar? Exatamente. Aí passaram-se 20 anos. 20 anos? 20 anos, a igreja estava com 37, e depois ela se dividiu. 37 ela dividiu, olha isso. Dividiu, e naquela ocasião, quando eu fui falar lá na convenção, eles estavam com 7 pessoas naquela igreja. 20 anos. E aí um outro missionário levantou a mão e disse: pastor, não é 7, são 2, e eu estou indo lá para ver se consigo levantar aquele trabalho. Olha. Quer dizer, todos esses anos. Mas 10 pessoas vão falar: mas Deus não está preocupado com números, ele está preocupado com o coração das pessoas, né? Verdade, mas quando você pensa que cada número... É lógico, é óbvio. Cada número representa uma vida... Um a menos do inferno. Isso. Exatamente. Então... números é importante. Sim, nesse sentido. Números por números só não vale, é nota 0. Mas números relacionados com pessoas transformadas, salvas por Jesus Cristo, é extremamente importante. Muito legal. Mas ali em Chapecó foi o tipo da coisa, né? O trabalho foi começando, mas numa casinha humilde, que não dava. O resultado foi que os anos se passaram e a igreja não cresceu, e não é por falta de população, que naquela ocasião tinha 49 mil pessoas na cidade. Depois, 20 anos depois, a população era de 151 Triplicou. mil. Olha só.
Tá, continuando com o processo, né? A pessoa chegou lá naquela região, começou contato com as pessoas com quem ele se relaciona, o dono da banca de revista, o açougueiro e tudo mais. Exato. A maneira é ir para uma cidade, não pensar em comprar um terreno, isso é comprar importante. nada. Tem muita gente que acha que a igreja começa com um prédio, né? Tem vários lugares. Às vezes você pode alugar um hotel, às vezes você pode o salão do hotel. Em São Bernardo a gente fez isso. Em São Bernardo nós começamos lá no Panorama. E hoje é uma boa igreja, né? Lá em Vinhedo, que também hoje o André Fontana e o Fábio Carrenho estão lá. Então é uma igreja que já tem cerca de 1.000 pessoas, trabalho crescendo. Mas quando nós começamos lá, nós alugamos um salão perto, um lugar até não muito bom, mas depois alugamos uma academia, aí já deu um novo impulso e etc. Na Granja Viana, um outro trabalho que começamos, olhamos, encontramos uma academia de ginástica que tinha fechado e alugamos então o salão, compramos cadeiras e hoje Paulo Andrade está lá e já deve ter umas 300 pessoas mais ou menos. E o estabelecimento da liderança? Quando que o senhor, começando uma igreja, o senhor sabe que aquela igreja já pode viver por si só? Paulo às vezes passava um fim de semana na igreja, deixava ela pronta e saía, né? 3 fins de semana talvez, deixava ela pronta e saía. Quando que o senhor via que assim, agora essa igreja está pronta para viver por si só, com sua própria liderança, e agora eu posso deixar eles conduzirem isso sozinhos? Se Paulo passava 3 fins de semana, então nós, mortais, vamos precisar aí de 3, 4, 5 anos para estabelecer uma liderança. Na medida que você vai trabalhando, pessoas vão se convertendo e você vai vendo que esse aqui tem o dom de serviço, que aquele ali tem... Geralmente a gente está procurando por 3 coisas chaves na pessoa. Uma delas é caráter, isso vem em primeiro lugar, mas caráter só não é o bastante. Por exemplo, eu não gostaria de viajar com um piloto que é muito bom em caráter, santo homem de Deus e tudo, mas que ele é um bom chofer e não um bom... Então eu preferiria um indivíduo que é pagão e tudo, mas que sabe pilota bem, né? Pilotar. Igual médico, né? Então, caráter vem em primeiro lugar. Segundo lugar, não necessariamente nessa ordem, mas segundo lugar é habilidade. Ver se o indivíduo é capaz de fazer aquilo para o qual ele é chamado ou a vaga está aberta. E terceiro lugar é ver se ele tem aquela habilidade de trabalhar numa equipe. Porque se ele não tem essa habilidade de trabalhar numa equipe, então não adianta, ele vai ser um estorvo, ele vai atrapalhar, ele vai provocar divisão. E uma quarta coisa, se ele tem a mesma visão que o líder tem. Se ele não tem a mesma visão, significa que ele tem uma outra visão. E visão mais visão é igual a divisão. Então... não funciona. E aqui, para terminar então, falando ainda sobre o início de uma igreja, uma coisa que o senhor ainda não falou, mas com certeza está no seu coração, o senhor fala sempre sobre isso. Discipulado é fundamental para qualquer igreja, mas quando ela está começando, esse acompanhamento de perto é alguma coisa que não pode faltar, né? Não tem dúvida. Atualmente eu tenho 5 indivíduos que eu reúno com ele individualmente uma vez por semana. Isso é discipulado 1 a 1. Quando tem 3 pessoas, para mim já é pequeno grupo. Pequeno grupo, Então, legal. É fundamental que esse 1 a 1, porque ali a gente conversa, na medida que vai aprofundando mais, a gente vai conversando sobre as várias coisas na vida da pessoa, caráter e tudo. Conforme vai aumentando a intimidade, fica mais fácil a pessoa se abrir, né? Legal, Ari. Obrigado pela aula, pelos conselhos aqui. Quem está nessa área, quem sonha com isso, ou quem está envolvido de alguma forma com a igreja, com certeza vai gostar de ouvir esse programa. Deus continue abençoando o senhor. Quantos anos com o coração corintiano? Não, o meu coração primeiro já era palmeirense. E aí eu
tive um ataque do coração quando eu tinha 42 anos, outro ataque aos 56 e outro aos 63. O meu médico falou, você precisa de um transplante. Eu fiz o transplante, mas fui embora para os Estados Unidos, que eu tinha medo de pegar um coração corintiano aqui. Que lá é impossível, né? Ninguém conhece lá fazer o quê? Bem palmeirense. E agora, em novembro, vai completar 13 anos de transplante. Dou graças a Deus pelos anos que ele tem me dado aí para compartilhar a palavra. E aposentar, quando? A hora que eu bater as botas. Muito bom. Um abraço. Um abraço. Obrigado. No programa anterior. Muito obrigado. E os recadinhos estão de volta, esposinha. Podcast curto, sinônimo de recadinho. Recadinho. Idri, de novo você sumiu no meio da gravação, né? Sumi? Não sumi, não. O pessoal deve ter percebido que você participou até metade só, né? Ah, é verdade. Mas você sumiu e os chorinhos do André também sumiram. Ai, meu bichinho, é que tava na hora da sonequinha dele. Mas então, estamos aqui para dar uma notícia muito importante. E essa vai Ragnos. Especialmente para a galera do Nordeste. E do Norte, que reclama dos fretes caros pra lá. É verdade. A editora Agnus tá com uma promoção até o dia 16 de dezembro e tá oferecendo frete grátis pra todo o Brasil nas compras acima de R$ 29,90. Olha que legal! Com R$ 29,90 dá pra você comprar aí no mínimo uns 2 livros. Então, você pega as últimas indicações que a gente fez aqui no Fica a Dica, junta tudo e já garante esse frete grátis, né? Compra verdade. as crônicas de Aedin, compra o livro do Josué lá para os pequenos líderes. Que mais tem o livro do nosso amigo René Breuel, Paradoxo da Felicidade. Esse a gente nem indicou ainda, mas ele é amigo nosso mesmo, missionário da CEPAL. Missionário da CEPAL. Tem o Gotas de Sabedoria para a Alma, do Enas Dias Lopes, que a gente vai ler junto no ano que vem, os devocionais sobre versículos, né, sobre provérbios, lá do livro de Provérbios. Uhum. Então aproveita essa promoção, corre lá até o dia 16 de dezembro. Você que vai participar daquele amigo oculto na sua empresa. Ou amigo secreto, dependendo da sua região. Gente, para de dar perfume da Boticário. Vamos colocar uns livros. Vamos fazer o pessoal ler. Um pouco de sabedoria. E aproveita que o frete tá grátis, né? Frete grátis, super promoção da editora Agnus. E a gente precisa falar também sobre a promoção, sobre o concurso para participar do podcast que vamos fazer sobre as crônicas de Aedin. Gente, que chique, virou concurso, vocês viram, né? E o pessoal tem perguntado até quando pode enviar o motivo para participar desse podcast. A gente falou no programa anterior que você envia um motivo convincente e criativo para participar da gravação do programa sobre o livro Crônicas de Aedin. Na verdade é o primeiro livro só. Isso. Porque é uma sequência de livros, né? Em português está sendo lançado o primeiro livro só. Você pode mandar esse motivo por e-mail. Os fogos de artifício do Réveillon. Até a virada do ano, 31 de dezembro à noite, você ainda pode mandar. Passou, a gente vai entrar, né? No e-mail, 1h da manhã. Até parece. A gente entra 2 dias depois e vê quem mandou antes da meia-noite, tá valendo, né? Tá bom? Então até o fim do ano você manda o seu motivo e no começo do ano a gente já entra em contato com a pessoa felizarda que vai participar. Se você não receber nosso contato, infelizmente você não conseguiu, mas se você receber, a gente grava e a gente não vai anunciar o vencedor até o programa das crônicas ir pro ar. Você vai descobrir ouvindo quem vai ser o vencedor. O elemento X. E aproveitando esse clima de recadinhos, né, Dri? Uhum. A gente lançou na semana passada o último episódio do vlog. Fica vlog lá, pessoa, senão eu morro sério. Então, você confere lá, talvez seja o último, talvez não. A gente tá pensando na possibilidade também de reformular, de fazer outro tipo de coisa. Mas acessa aí, dá esse page view pra gente, né? Dá esse view pra gente, pra que a gente se sinta animado a continuar
ou não. Ou não. E o que mais, Dri? Facebook, esposinho, eu não tenho, mas você que está ouvindo tem. Você pode curtir a página de irmãos.com no Facebook e receber na sua timeline todas as novidades. É facebook.com/irmãoscom. E tem uma fanpage de irmãos.com, Então, né? essa é a fanpage. Ah, isso que é fanpage? Isso é fanpage. Ah, quem tá cuidando da nossa fanpage, amor? É o Pedro Neto. Olha, nosso o Pedro Ângela. Ângela tá cuidando da fanpage. É Angela. Valeu, Pedro, por toda a dedicação. E olha que legal, agora se você clica nos artigos, nas notícias ou nos podcasts em curtir, ele aparece na sua timeline com a descrição. Aparece com a imagem tão bonitinha. O podcast aparece com a imagenzinha lá, agora é uma novidade que a gente desenvolveu aí. Então entra lá nesse podcast que você está ouvindo, se você gostou, clica em curtir para ele aparecer na sua timeline. Curte aí, galera. Ajuda a divulgar, é isso aí.